Eu escolhi um paciente para poder conversar com vocês aqui, de todos, né, de vários. E esse paciente, eu fui para começar a atender ele quando uma colega, né, de trabalho, que é técnica de enfermagem, eu trabalhava no mesmo local, no mesmo hospital que ela trabalha ainda hoje, né? E a gente trabalhava juntas nesse hospital. E aí ela me vendo aqui na internet, aí ela me disse assim: "Ô, Lavínia, você me cobra quanto para poder atender um paciente que é meu vizinho?" E aí, como eu sabia exatamente onde ela morava, qual era a região que ela morava também, é uma região que não é uma região muito assim, né? Mas é um bairro aqui de Maceió que é um pouco mais humilde mesmo. E aí, como eu sabia, aí eu disse assim: "Ele tá precisando de atendimento? É o que tá acontecendo?" "Não, porque ele tá com a ferida na perna e tá infectado. Eu vi que não tá muito legal a ferida dele, eu queria ajudar. E aí eu queria ver se você conseguia vir atender ele e tal." Eu disse: não se preocupe, eu vou atender. Mas me diga quanto é. Eu disse: não se preocupe que eu vou atender, porque eu tenho um projeto já há muitos anos de vida, né, de atender pacientes voluntários, e terminou que parece que foi Deus ali, né, na minha frente, dizendo: cuida dele, né? Cuida desse paciente. E aí disse assim: cuida, né? Cuida desse paciente. É uma coisa assim que Deus vem e traz as coisas pra gente, gente. Eu acredito muito assim nisso, né? E aí nessa hora que eu percebi que eu tinha essa oportunidade, né, de levar o bem para alguém que realmente estava precisando e que não tinha condições de fazer, né, pagar todo o tratamento, tudo isso, eu resolvi ajudar, né? E eu resolvi tentar colocar mesmo em prática o meu projeto, assim, de vida, que a gente fica pensando muito assim: quando eu tiver um dinheirinho sobrando, ou então, quando eu for rica, né? Quando eu tiver uma coisa melhor, a minha forma de gratidão vai ser ajudar as pessoas que precisam de tratamento de feridas e não conseguem pagar o próprio tratamento. Então, nessa hora, parece assim, que é uma coisa que quando aparece mesmo, eu digo: realmente eu não era um momento agora que eu tava dizendo: eu vou botar esse projeto pra frente. Não era o momento, mas apareceu. Se apareceu, que veio de Deus, com certeza, eu tenho que abraçar isso. Então, quando ela falou, né, que estava precisando, eu disse: não se preocupe que eu vou atender, eu vou avaliar, eu vou ver o que é, né, qual é o processo. E aí, nesse processo todo, né, claro que eu fui aplicar o método, depois outras pessoas vieram aparecendo para me ajudar também, a gente virou realmente uma equipe, uma comunidade, digamos assim, para poder ajudar esse paciente. E agora a gente já ampliou, porque já está no segundo paciente, né, desse projeto. E aí eu recrutava, né, as pessoas, e outras pessoas também me pediam, né? A maioria, na verdade, que eu comecei a atender junto com a Alessandra, junto com a Júlia, junto com o Éder. A Júlia e o Éder são meus alunos, né? E a Alessandra é minha colega, né? Também enfermeira dermatológica e laserterapeuta. E aí, quando eu comecei a fazer, elas começaram, né? Todo mundo começou a dizer: eu também quero ir, eu também quero ajudar. E aí virou realmente uma comunidade do bem, né, em relação a esse paciente. E aí a gente começou a aplicar realmente o método trilha, né, como eu sempre aplico em todos os meus pacientes, independente se é tratamento voluntário, se não é tratamento voluntário, se é pagando, se não é, eu sempre aplico, né, em todos os meus pacientes. Eu vou atender da maneira que eu acho mais adequada e que eu estudei para isso, né. E aí eu apliquei, né, o método, a gente começou a fazer todo o tratamento dele. O que é o método, Lavínia? Você vai precisar, gente, entender o paciente como um todo. Já expliquei aqui para vocês. O método, a gente vai deixar o paciente como o centro realmente do cuidado, né? Então, eu estou fazendo um tratamento, quem é o centro desse tratamento? O paciente, porque o paciente é que está com a lesão. Então, se o paciente está com a lesão, eu vou entender que ele é 80%, né, de todo o tratamento. Como é que eu vou tratar uma ferida eu de fora, sendo que a lesão está no paciente? O organismo dele todinho vai interferir nesse processo de cicatrização. Não é simplesmente uma ferida e não é simplesmente uma troca de curativo, uma troca de cobertura. Então, quando eu vou atender o paciente, eu sempre colho a história todinha do paciente. A gente tem a metodologia. Aí vai lá, faz a anamnese, história do paciente, história da ferida, né? Como foi que apareceu essa ferida? Ele tinha 2 anos de ferida aberta. E esses 2 anos, ele me disse que apareceu a ferida assim, né? Do nada, de repente.
o membro começou a edemaciar, né, a inchar, que ele diz, né, começou a inchar, e aí abriu uma ferida, né, foi do nada que abriu essa ferida. Aí a gente faz o exame clínico do paciente, eu comecei a perceber, eu já olhei logo, né, quando a gente faz a inspeção realmente do membro do paciente, já vê dermatite ocre, já vê lipodermatosclerose, um edema muito importante, um linfedema muito importante, tinha eczema de Stase também, escamas demais nessa perna desse paciente, tá? Na outra perna também, só que na outra perna ele não tinha um edema, né? Ele tinha uma redução, a perna dele normal, mas com tudo isso, com a dermatite ocre, né? Com todo esse processo. E aí eu perguntei se ele tinha exame laboratorial, se ele tinha exames ultrassom, né? De membros. E aí ele tinha ultrassom, tanto arterial quanto venosa já, e não tinha nenhuma insuficiência arterial e tinha uma insuficiência venosa realmente importante, que na verdade, pela própria inspeção, a gente já consegue identificar que tem uma insuficiência venosa, né? A gente não consegue identificar pela inspeção se a gente tem uma insuficiência arterial, a gente faz ITB, né? Fizemos o ITB nele também, sempre, né? Protocolo, aí faz o ITB, não deu nada de alterado o resultado, então não tem essa necessidade, já que não tem, né? A gente não fez, ele não tem, já tinha uma ultrassom arterial que não tinha nada, né? E no ITB também deu normal, então a gente não tem necessidade de encaminhar para poder fazer novamente, né? Só se a gente não conseguisse fazer a cicatrização ou se colocasse uma compressão e não tivesse resultado, ou então tivesse um resultado para piora. Então, a gente vai aprendendo a fazer essa análise clínica, né, do paciente. E aí, não tem exames laboratoriais, colhe exames laboratoriais, solicita exames laboratoriais, faz atendimento nutricional. O que está faltando na alimentação? Estimula a ingesta de ovo, né? O paciente precisa de muito ovo, gente, porque o ovo, ele tem colágeno, ele tem proteína, ele vai auxiliar diretamente no processo ali de cicatrização e auxilia no organismo inteiro, né? Como um todo. Então, vai aumentar esse consumo de ovo, vai melhorar a ingesta proteica, né? Que vai precisar fazer isso. E aí, depois, né, de avaliar o paciente todo, como a gente pode também passar, prescrever outras coisas para o paciente. O paciente ele não tem condições de comprar suplementação, então vamos pelo menos fazer um shot. Tem condições de comprar limão, gengibre, própolis, açafrão, essas outras coisas, tem condições. Então faz shot de manhã, né? E ele fazia um shot gigante, não era nem um shot, era uma vitamina, né? Mas, enfim, mas aí não importa a quantidade, né? Se for um shot, também já vai ajudar, porque o shot ele é anti-inflamatório. E aí faz um shot assim, com açafrão, limão, própolis. Ele fazia com esses, ainda botava gengibre e alho, né? Botava tudo junto. Mas também não tem essa necessidade, porque às vezes se você tem problema no estômago, pode afetar o estômago também ali. Mas ele fazia e ele não tinha nenhum problema, e não teve nenhum problema, né, até hoje. E ele, como por ser anti-inflamatório, ele aumentou bastante a ingesta de ovo, realmente, né, e começou a cuidar realmente da própria saúde, ele começou a aderir ao tratamento, e olha que isso é a coisa mais importante, né, que tem no tratamento, é o paciente aderir ao tratamento. Então, quando eu fiz toda a orientação desse paciente, e nutricional, sobre o estilo de vida, ela vinha... paciente é muito complicado, porque o paciente ele não quer deixar de fazer as coisas dele para poder a gente conseguir cicatrizar mais rápido, né? Paciente que tem uma úlcera venosa como esse, por exemplo, ele não pode ficar o tempo todo em pé, ele não pode ficar o tempo todo com a perna pendurada, né? Ele vai ter que elevar a perna para poder favorecer esse retorno venoso, e aí o tempo inteiro a gente tinha que estar falando com ele, porque essa foi a parte mais difícil. Ele tinha uma adesão muito boa ao tratamento, mas o trabalho dele era em pé, numa vendinha que ele tinha na frente da casa dele. E aí ele precisava estar o tempo todo na venda para poder atender os clientes. Eu tive uma dificuldade de eu conseguir fazer com que ele entendesse que precisava também de repouso, precisava revezar com a esposa na venda, precisava na hora que estivesse na venda que não tinha cliente, ele se sentar e colocar as pernas para cima, e a gente foi adaptando a realidade dele também, porque a gente precisa entender a rotina do paciente para poder adaptar o processo de tratamento à rotina dele, que também não adianta eu dizer, não, de jeito nenhum, você não pode ficar de jeito nenhum em pé. E ele vai aderir, ele vai olhar para minha cara e dizer assim, minha filha, você não tem noção da minha realidade, né? Você não tem noção que eu preciso disso para sobreviver? E ele ia aderir o tratamento todo? Não, ele não ia aderir mais a nada do tratamento, porque ele ia olhar para minha cara,
ia dizer que eu não tenho noção da vida dele, eu não tenho, o sustento dele sai dali, então eu tenho que compreender que é o trabalho dele, o sustento todo dele vai sair dali. Então eu tenho que compreender que ele vai fazer o máximo que ele pode. E a gente vai adaptando o processo de tratamento. Não é o ideal, mas a gente vai adaptar.